Alô, um bom dia a todos que estão acompanhando a programação do canal do Boi. Olha, estamos falando ao vivo, direto da Dinapec, na sede da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje, desde cedo, você tem acompanhado as informações da Dinapec, teve o lançamento oficial ao vivo pela emissora. E agora nós vamos começar o Agricultura BR hoje de uma maneira muito especial, porque trazemos aqui um dos painéis que estão sendo apresentados nessa Dinapec. Eu também aproveito para agradecer a participação do público que está presente aqui na tenda, aqui neste evento. Participam desse evento agora, desse painel, O que o futuro nos reserva e o que estamos preparando para ele, o Alcides Torres, que está aqui do nosso lado. O Alcides Torres é engenheiro agrônomo, é diretor da Scott Consultoria, está participando desse evento conosco, vai falar um pouco a respeito do seu posicionamento, discutir também com os demais convidados que estão aqui com a gente. Kleber Soares, diretor executivo de inovação e tecnologia da Embrapa, ele também vai estar participando conosco, vai começar falando um pouco a respeito do seu ponto de vista, da Embrapa, da pesquisa, vai estar aqui com a gente no Agricultura BR, nesse importante painel. Francisco Villa, que é formado em Economia e Administração, Gestão de Projetos, tem uma forte e importante atuação no agronegócio brasileiro, vai trazer também o seu ponto de vista, falando a respeito de como que isso está chegando, né, essas inovações para o produtor rural brasileiro. E Rodrigo Albuquerque, médico veterinário, analista de mercado do boi gordo, e que está trazendo aqui através do blog Notícias do Fronte, informações importantes para a pecuária brasileira, para o agronegócio. E olha, vou começar agora então o programa, que vai ser estruturado da seguinte maneira, esse painel. O painel estruturado, os convidados vão falar aqui durante 10, 15 minutos sobre os aspectos e depois vamos trazer aqui um debate. Esse debate pode ter a participação também dos participantes aqui na Dinapec e, claro, para você que está acompanhando ele em todo o Brasil. Quem começa falando aqui a respeito do seu ponto de vista, colocando, é Kleber Soares. Kleber, aliás, a todos um bom dia, quase boa tarde, né? Mas um bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. Kleber Soares, por favor, você pode dar início aqui à sua participação. Muito obrigado, Fabiano. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes do canal do Boi. É muito bom estar aqui na abertura da Dinapec, voltando para a nossa casa, me sentindo muito confortável. Eu vou fazer uma abordagem aqui, muito breve, puxando aqui a ótica do que o futuro nos reserva para a agropecuária e tentar trazer um paralelo por horizonte 2030, né, por horizonte 2030, pelo fato de que as grandes tendências, grandes cenários para os setores econômicos no mundo e na agricultura não é diferente, estão mirando dois horizontes, né? Um horizonte de médio prazo, que é o horizonte 2030, que coaduna e conecta com a agenda dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da humanidade, e um horizonte de longo prazo, que é o horizonte 2050, onde a OCDE e outros organismos têm olhado, né, para esse contingente aí de próximo de 9,5 bilhões de pessoas na superfície da Terra, onde a agricultura terá um papel vital de, no mínimo, abastecer esse contingente, além de suprir outras demandas para além do alimento. Bom, nós fizemos recente uma análise consolidada pela Embrapa, com a participação de cerca de 600 técnicos, pesquisadores da empresa, colaboradores de outras instituições, de várias entidades, onde conduzimos cerca de 30 observatórios temáticos em diferentes temas diretamente vinculados à agricultura e temas transversais como tecnologia da informação e da comunicação, a temas associados à inteligência territorial. Isso convergiu para algo em torno de 200 estudos e nós consolidamos esses estudos no que nós chamamos de documento de visão 2030, né? O futuro do agronegócio agropecuário tropical, e a ênfase, claro, em cima do Brasil, mas olhando também para o mundo tropical, haja vista que o Brasil se conecta e tem tido um protagonismo nesse horizonte. Em cima disso, nós identificamos 7 grandes megatendências, né, para o futuro da agricultura tropical no horizonte 2030,
essas mega tendências estão associadas, né? A primeira delas, a questão da especialização da agropecuária, né? O que tem a ver também com a inteligência territorial. Nós mapeamos uma nova dinâmica para a agricultura, para a pecuária brasileira, né? E para a pecuária tropical, onde o mote da regionalização, né? A temática da territorialização dos cultivos agrícolas e na pecuária não será diferente, é destacada. Para isso, nós precisamos cada vez mais ter um olhar e uma abordagem da inteligência territorial para poder organizarmos essas cadeias, para poder ordenarmos essas cadeias, para poder analisar como se dá a dinâmica, né, dos diferentes atores e elos dessa cadeia, preparando um futuro de uma agropecuária que não será mais extensiva e sim regionalizada e sim territorializada. A segunda mega tendência está vinculada ao tema dos cultivos intensivos sustentáveis, e isso tem a ver exatamente com o mote aqui do tema dessa 14ª Dinapec. E para isso o Brasil, não tenhamos dúvida que é e será o protagonista na produção de alimentos sustentáveis nos trópicos. Os cultivos intensivos sustentáveis estão associados aí principalmente às tecnologias descarbonizantes dos processos produtivos, como eu citei mais cedo, o sistema de plantio direto, a recuperação de pastagens e de áreas degradadas, integração lavoura, pecuária, floresta. E aqui fazendo um parênteses nesse último ponto, o ano passado a Embrapa lançou um relatório onde nós estimamos em 2017 uma área total de cerca de 13,9 milhões de hectares em sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, em suas diferentes combinações, né? Além de outros sistemas integrados, como integração de olerícolas com fruteiras, com animais, integração em sistemas utilizando inclusive piscicultura. A piscicultura entra nesse componente pelo fato de ter uma demanda muito grande por proteína de origem animal e, destacadamente, o mundo vai demandar não só o aumento do consumo de proteína de carne, de leite, como também de proteína de pescados. A terceira mega tendência está conectada com o grande tema mudanças climáticas. Queiramos ou não, é uma realidade. As mudanças climáticas, os grandes eventos ou os eventos extremos da natureza estão acontecendo, estão no nosso dia a dia, e isso impacta e tem impactado todas as cadeias produtivas, não é só na pecuária, Alcides, né? Na agricultura, os agricultores sentem muito mais na pele a influência dos eventos extremos, tanto de excesso de calor quanto de excesso de frio, umidade, né? E a empresa está preparada, está atuando nesse setor, por exemplo, desenvolvendo materiais genéticos de grãos, de cana-de-açúcar, inclusive de forrageiras, né, visando mitigar os problemas de efeitos climáticos, desenvolvendo materiais genéticos tolerantes e resistentes à seca. A quarta mega tendência tem a ver com um componente de riscos na agropecuária, e aqui eu quero destacar, Fabiano, quando nós falamos em risco, a primeira coisa que nos vem em mente é o risco econômico, né, o risco financeiro, né, muito além do risco econômico. Nós temos que olhar hoje o risco agropecuário no sentido amplo do risco, e aí envolve o risco fitossanitário, o risco zootécnico, o risco sanitário no caso da pecuária, né, o risco do sistema de produção. Hoje o produtor, e seguramente o Alcides vai abordar esse ponto, o produtor tem que saber muito bem, né, que tipo e modelo de sistema ele tem que adotar, porque senão ele está colocando muito recurso, investindo muito, e dados a dinâmica do mercado, né, o capital dele está em risco. Então nós temos que trazer um novo olhar para o risco agropecuário, né, muito além do risco simplesmente econômico, né? É claro que nós temos uma agropecuária robusta no Brasil, tanto no setor agrícola, setor pecuário, setor florestal também, mas o risco é inerente à nossa agropecuária, e o produtor rural tem que lidar com esse componente. A quinta mega tendência tem uma relação muito próxima com a agregação de valor. O que eu quero dizer com isso é que nós sabemos que já não é mais de futuro, é de presente, né? Não faz mais sentido nós sermos reconhecidos no mundo inteiro como grande produtor de alimentos, como celeiro do mundo, né, como maior exportador de carne, de suco de laranja, de grãos, de frango e de outros produtos agrícolas, né, de café. O Brasil aqui, nós somos o maior produtor e maior exportador de café, e a Itália, que não chega a 600 hectares de café, fatura mais do que o dobro do nosso valor bruto da produção de café. Ou seja, nós temos um desafio de presente, não é de futuro, de capturar valor sobre os nossos produtos. Ou nós
criamos um movimento, e aí todos nós, inclusive o setor de comunicação, criamos um movimento para trazer as cadeias produtivas, todas elas, para esse modelo de captura de valor, ou nós vamos continuar sendo produtores e exportadores de commodity. E outros países e outros mercados capturando valor sobre o nosso produto, como bem faz os países europeus, em cima do nosso café, e outros países em cima da nossa laranja, em cima dos nossos grãos especializados e outros produtos. A sexta mega tendência está relacionada à temática do protagonismo do consumidor. Essa é uma agenda portadora de futuro, porque em todo o setor econômico, quem dita as regras é o mercado. O consumidor é o nosso grande patrão. E na agropecuária, isso não é e não será diferente. Nós teremos que, queiramos ou não, nos adequar, inclusive adequar nosso sistema de produção, adequar o nosso modelo, e o nosso modelo de negócio e a nossa modelagem, inclusive, de relação com os nossos clientes, com os nossos parceiros, com os nossos fornecedores, e nós como fornecedores para atender o desejo do consumidor. O consumidor está cada vez mais exigente, consumindo mais, porém exigente em qualidade intrínseca do produto e qualidade também extrínseca. Por mais que nós bradamos que nós somos produtor, por exemplo, de carne de qualidade, isso já não convence. O consumidor quer saber se essa carne é produzida de bases sustentáveis, se usa sistemas intensivos, se usa descarbonização do processo produtivo, se tem um bom controle social da sua propriedade rural, um controle econômico, dentre outros e outros parâmetros. Enfim, o consumidor ditará cada vez mais a regra no futuro presente e no futuro muito próximo. E nós teremos, invariavelmente, que nos adaptar a essa tendência que já é uma realidade. E a última mega tendência, para encerrar a minha contribuição, que eu queria destacar, são as tecnologias convergentes ou as tecnologias portadoras de futuro. E aqui na agropecuária eu queria destacar duas tecnologias, existem vários segmentos, mas a primeira tecnologia são as tecnologias disruptivas na era da transformação gênica, especialmente edição de genoma. Essa é uma tecnologia que veio para ficar. Nós temos que entrar fortemente no Brasil com avanços na edição gênica, até porque é sabido que a edição gênica não é transgenia, já há regulamentação em vários países do mundo, nos Estados Unidos está muito bem regulamentado, alguns países da Europa. É o futuro do avanço científico, principalmente nas culturas agrícolas. E nesse componente, nessa agenda, a Embrapa, nós já iniciamos trabalhos com edição gênica, acabamos de firmar uma parceria com a Corteva, que é hoje um dos maiores grupos agropecuários do mundo, e detém a patente da principal tecnologia de edição gênica, que é a enzima CRISPR-Cas9, e estamos firmando aí com outros parceiros que também trabalham com esse componente, e a empresa já entrou na sua programação de pesquisa e inovação, o desenvolvimento de ativos com a edição gênica. E a segunda tecnologia, nessa lógica de tecnologias convergentes, que eu quero destacar para concluir, é o componente da economia digital, ou o dígito na agropecuária. Eu não tenho dúvida que em todos os setores econômicos, e principalmente na agricultura, nós temos uma oportunidade imensa de trazer o componente da transformação digital para nossas rotinas. Desde uma simples orientação de um aplicativo, de um software, de uma plataforma como o Canal do Boi tem, como a Scott Consultoria tem, para poder dar subsídio e orientação do produtor, até data análise para poder consultarmos os nossos bancos de dados para desenvolver um material genético novo de soja, de milho, de forrageira, de frutas, e pensarmos para atender aquilo que eu falei no início, determinados territórios, qual seria o ideótipo daquele material genético, haja visto aquela condição de ambiente, a condição biogeográfica, a condição do produtor, a condição da cultura, até aplicações e ferramentas para gerenciar o sistema de produção e orientar o produtor para tomar decisão. Esse é um movimento global, o Brasil ainda estamos se organizando nesse movimento, mas sem medo de errar, o futuro da agropecuária será baseado em dígito. Ou nós entramos nessa agenda, ou nós pagaremos caro por adotar tecnologia nessa agenda. E, mais uma vez, a Embrapa está preparada, estamos estruturando uma plataforma de digitalização na empresa, com duas vertentes, uma vertente, um olhar para dentro da empresa, e uma vertente, um olhar para fora da empresa, nessa conexão com os parceiros. Obrigado, estou à disposição.
Tá certo, o Kleber Soares, está aí a participação do Kleber, falando a respeito de temas muito importantes, recebendo um aplauso aqui dos presentes. Bom, e aqui os posicionamentos continuam. Tá? Tivemos o Kleber, daqui a pouco nós vamos ter a discussão, debate propriamente dito, mas antes nós vamos ouvir todos os nossos convidados. Agora eu vou convidar o Alcides Torres, da Scott Consultoria, para a sua participação. Alcides, uma ótima tarde, sempre um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Obrigado. Bom, obrigado, Fabiano, obrigado os colegas aqui, não é só gente boa. Eu vou ser bastante rápido para que o debate tenha mais tempo, né? Então eu vou fazer 5 apresentações, né? 5 slides, é isso? Lá roda onde? Pode começar a rodar, Alcides, já está projetado. Bom, olha, de acordo com o meu tema, né, que eu tinha que apresentar ou discutir, a gente tem, então, esse gráfico é simples, o aumento da população mundial, sabe? Então, isso é inexorável. Tá? Por mais que a gente diga que isso não é um problema, mas a gente deve saltar aí para entre 8 e 9 bilhões de pessoas. Isso significa que o campo, né, nós vamos ter que produzir alimentos, fibras para vestir esse pessoal e energia renovável. Então, esses são os nossos desafios aí para os próximos anos. E em 2030, o mundo deve ter esse tamanho, se a gente não tiver uma grande guerra, não é? E se agora, com os Estados Unidos rompendo um acordo nuclear, a gente não ser extinto até lá. Mas se tudo continuar funcionando, nós temos esse desafio pela frente e o Brasil vai ser um grande participante dessas mudanças, tá? Como é que essas coisas vão acontecer, né? A gente vai ter um crescimento do PIB. O PIB é uma medida de crescimento econômico e os países desenvolvidos nesses próximos 30 anos devem crescer de 1 a 2% ao ano, porque eles já são bastante desenvolvidos, e o Brasil e os países em desenvolvimento, né, os países do terceiro mundo, né, devem crescer em torno de 4 a 5%. Tá? Então, o Brasil ainda tem um desafio, por exemplo, a nossa previsão de crescimento esse ano, otimista, de 2,5%. Nós temos que dobrar o nosso crescimento econômico para a gente conseguir atender a essa demanda mundial de alimentos. Se a gente não ganhar dinheiro, a gente não produz nada, né? Então, esse é o desafio próximo aí, não é? E aí eu pus um gráfico simples, que é para vocês verem a escalada de produção no Brasil, que vem da adoção de tecnologia, é claro, mas também da conquista de mercados. Não adianta nada a gente ter um cabedal de informações técnicas para aplicar se a gente não tem para onde vender, não é? Então, na verdade, o desenvolvimento dos mercados internacionais e do enriquecimento da população como um todo permitiu que a produção de soja crescesse e que a exportação de soja crescesse. Permitiu que a produção de milho crescesse e que a exportação de milho crescesse, né? E aí esses gráficos falam por si. A gente tem, então, uma escalada positiva e isso deve continuar assim nessa próxima década e até um pouco mais adiante. Temos desafios? Temos vários desafios, mas do ponto de vista de comércio internacional, o Brasil, que era primário no que fazia, hoje a gente já está fazendo de uma maneira muito mais inteligente. Um exemplo disso é que a gente consegue ser um grande fornecedor de carne bovina para o Irã, com todos os bloqueios financeiros impostos pelos Estados Unidos em função lá do bloqueio da produção de bombas de destruição em massa, não é? Mas os alimentos não estão nesse bloqueio. Mas apesar disso, a gente exporta hoje carne para a Turquia e a Turquia manda por terra essa carne para o Irã. Então hoje nós somos grandes fornecedores de milho e de carne bovina para o Irã. Quer dizer, não basta só produzir, a gente também precisa ter imaginação de como comercializar o que a gente produz, não é? Então a gente tem aí a exportação mundial. O Brasil deve ser o segundo maior exportador mundial nessa próxima década, ficando atrás dos Estados Unidos, e a Argentina deve ser o terceiro grande exportador. Se a gente somar a Argentina com o Brasil, Cone Sul, se o Paraguai entrar na parada, se a Bolívia entrar na parada, então a América Latina é o maior exportador desse alimento fabuloso que é o milho, né?
Existe um livro chamado O que seria do mundo sem o milho, né? Vale a pena ler. É impressionante como em tudo que a gente consome tem milho. E milho transgênico, viu, gente? Tá? Aí a gente tem, no que diz respeito à evolução da produção de carnes, tivemos ao longo dessas décadas passadas a carne de frango suplantando a carne bovina, não é? E a carne de frango no Brasil com crescimento médio. A gente consome muito pouco carne suína, 14 quilos por habitante no Brasil. Em termos gerais, considerando as 3 proteínas, a gente consome 100 quilos per capita por ano. Isso é um desafio vencido pelas nossas políticas agrícolas, porque nós somos um país pobre e a gente tem um consumo de proteína, que é um alimento de primeiríssima qualidade, quase 3 vezes maior do que no restante do globo terrestre. Essa é uma vantagem competitiva, não é? Aí nós temos a carne de frango. Os Estados Unidos devem continuar como os maiores produtores, o Brasil deve ocupar o 2º lugar, vem a União Europeia e a China, né, que se destaca, mas a China exporta muito pouco, né? Nós vamos falar um pouquinho disso adiante. Com relação à carne bovina, nós temos aí então a produção. Nessa década ainda, os Estados Unidos vão se manter como primeiros produtores, o Brasil deve chegar aí perto de 12 milhões de toneladas, a Índia, com 5 milhões de toneladas, ela fica em 3º lugar, e por fim a Austrália, tá? A Austrália, vocês acompanharam aí pelas mídias sociais, sofreu secas bíblicas e agora está tendo uma enchente bíblica, não é? Mas, apesar disso, ela deve manter-se nessa posição de grande participante do comércio internacional. Com relação, então, à produção de carne suína, a China é exuberante na produção, vocês podem ver aí, é o grande consumo de proteína animal na China, é carne suína. Aí vem a União Europeia, o Brasil, e o Brasil fica Estados Unidos, e o Brasil, com essa produção relativamente pequena, a gente fica comparativamente, naturalmente, a gente fica em 4º lugar, ou seja, nós estamos ainda no top. No começo desse governo, houve algumas correntes criticando a China, sabe? Na verdade, o agro brasileiro, um dos motivadores do crescimento é o consumo chinês. Se a China se retira do mercado brasileiro como compradora, aí nós vamos ter grandes problemas de produção. E talvez esse quadro se reverta, tá? Provavelmente esse ano, com relação à soja, a gente vai ter o primeiro impacto, uma vez que os Estados Unidos, os chineses voltem a comprar carne chinesa, né? Milho chinês e soja chinesa, vamos dizer assim, norte-americana. Então a gente tem aí um crescimento demográfico aí de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas na China, e nós vamos ter que atender esse mercado, né? E aí o mundo inteiro tende a atendê-los, tá? Por fim, eu falo um pouquinho aí da produção de leite. A produção de leite no Brasil está crescente, apesar de todos os problemas, e a tendência é que isso aumente. Com relação ao consumo, o leite vai ser o que mais tende a crescer, inclusive em países subdesenvolvidos, na forma de queijo e lácteos. Consumo de queijo e lácteo não tem restrição religiosa. Então, Índia, os países muçulmanos, judeus, cristãos, então o leite deve continuar crescendo, apesar das correntes que a gente já vê contra o consumo de leite e lácteos, né? Então a produção brasileira deve crescer em torno de 1/5 ou 1/4 nessa próxima década, tá? Essas são projeções baseadas em diversas fontes, entre elas a FAO, o USDA, o Ministério da Agricultura, a Conab, né, e esses organismos todos. Então, o consumo, mesmo com esse crescimento exuberante, a gente aumentar aí 1/5 a nossa produção, 1/4, ainda assim a gente fica abaixo do consumo preconizado pela Organização Mundial da Saúde, que é em torno de 220 litros equivalente leite, né? Então, é leite, lácteos e derivados, não é? E o Brasil deve chegar em 2030 consumindo perto de 210 litros de lácteos por habitante. Bom, para encerrar essa minha introdução, eu já deixo aqui para os nossos debatedores algumas
algumas questões, tá? Então, quais são os desafios para os próximos anos? O cenário é positivo, né? Em tese. Aí a gente tem disputa por terra. Nós vamos ter disputa por terra para pastagem e para agricultura, né? Escutei aqui no preâmbulo que tem técnicos da Embrapa Gado de Corte dizendo que a gente tem que diminuir o rebanho, mas aumentar a quantidade de carne. Então isso é um paradoxo, né? Então essa é uma novidade, é um tema interessante para ser discutido. Nós temos no Brasil grandes problemas de logística. O fazendeiro brasileiro é competente, mas o nosso produto fica caro quando sai da fazenda. Então a gente tem problema com portos, com estradas, com ferrovias e com armazenamento, tá? Então nós temos esses desafios. Ainda tem muita insegurança jurídica no campo. É muito difícil alguém pôr grana numa fazenda não sabendo se amanhã essa fazenda é dele, né? Se ele vai ter algum problema de ordem ambiental, se ele vai ter algum problema de ordem social, se ele vai ter algum problema de ordem trabalhista. Então tudo isso faz com que boa parte do capital que poderia esteja sendo aplicado no meio urbano, onde a segurança jurídica é maior. Nós temos os fenômenos da formação da concentração dos mercados. Então você tem oligopsônios aparecendo na pecuária de corte, a gente tem verdadeiros oligopólios em algumas cadeias produtivas, a gente tem algum tipo de insegurança econômica e temos ainda que definir os nossos protocolos sanitários, de tal forma que a gente fique blindado contra protecionismo dos grandes mercados, né? Temos ainda alguns problemas de sanidade. E aí nós temos um paradoxo. A carne brasileira vive sofrendo constantes ataques, mas a carne indiana, que é um lixão em termos de sanidade, concorre com a carne brasileira nos mercados onde a carne é mais barata, onde o problema não é nem sanidade e qualidade, é preço. Então a gente tem um paradoxo que a gente precisa também resolver isso de maneira global. Temos como vantagem disponibilidade hídrica e alguns insumos, né? E temos alguns problemas a pensar no futuro, porque o Brasil, sendo um país tropical, eu preciso pôr fósforo no solo, e fósforo é um bem finito, tá? Provavelmente a ciência vai ter que definir alternativas para esse tipo de fertilizante. E temos, como já na cola aqui do Kleber, né, as questões ambientais e sustentabilidade. A gente não pode dizer que a nossa agricultura é desenvolvida ou que um país seja desenvolvido se a gente não tiver uma produção sustentável de alimentos pensando nas próximas 15, 20 ou 30 gerações à frente, tá? Nós estamos falando, por exemplo, de empresas que produzem sementes na Europa que têm 300 anos de idade, né? Para a gente isso aqui é uma coisa nova, mas esse pessoal nós vamos ter que brigar com pessoas ou com grupos de empresas que têm essa tradição. E com isso eu encerro aqui a minha participação inicial. Fabiano, agora é com você. Tá certo, Alcides. Estamos acompanhando aqui esse importante painel, é a Dinapec 2019, canal do Boi na Dinapec. Você já ouviu aqui quem está acompanhando a programação do canal do Boi ou chegou agora? Nós já tivemos o Kleber Soares, diretor executivo da Embrapa, colocando seu ponto de vista a respeito dessas questões, dos próximos, falando aqui dos próximos 10, 20, 30 anos. Alcides Torres, agora da Scott Consultoria, acaba de encerrar a sua participação. Nós temos ainda 2 convidados. Agora eu vou convidar o Francisco Villa para participar agora, expondo o seu ponto de vista a respeito do tema. Ele que é da Agrodelta, tem uma vasta experiência em relação ao trabalho com agronegócio, com agropecuária, de representação de produtores rurais e também de estar à frente, né, de às vezes ter que discutir a respeito desses temas pelo produtor. Francisco Villa, um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, claro, aqui também fazendo às vezes da Embrapa. Obrigado pela sua participação, boa tarde. Obrigado, Fabiano. Cumprimento os colegas e bom dia a todos e a todas. Então, após esta visão estratégica do Dr. Kleber, que nos espera em termos de tecnologia nos próximos 10, 15 anos, é uma abordagem muito filigrana pelos Scott da questão do mercado. Cabe a mim agora definir como o produtor pode e deve estruturar o seu planejamento estratégico para ocupar um lugar da frente naqueles que vão aproveitar dessa grande demanda que nós temos e desse grande potencial que o Brasil tem para alimentar o mundo. Então, nós temos que perguntar, primeiro,
como nós vamos produzir? Isso é uma questão de tecnologia. Tecnologia existe muito mais do que nós estamos capazes de implementar, incorporar no nosso dia a dia. Eu diria agora, simplificando, tecnologia não se fala mais. Segundo, o mercado foi muito bem explicado, mas agora nós temos que descer um andar e dizer para quem nós vamos produzir o que, como, com que custo e qual preço. Vocês podem ver aqui no slide embaixo ao lado esquerdo, então nós temos o mercado afluente, nós temos os chineses lá entrando no mar, que vocês podem ver, nós temos o problema da obesidade. Então isso significa que essas pessoas vão mudar os seus hábitos de consumo, e nós temos lá na África, anteontem li o número, então nos próximos 20 anos a África vai aumentar mais 2 bilhões de seres humanos lá, nem sei como, mas pronto. Então esse também é um mercado que vai comer, digamos, algumas coisas que também nós podemos e devemos produzir. E agora, quem vai produzir? O pessoal da prateleira de cima, que são aqueles lá que já usam as tecnologias, todos automatizados, com sistemas de gestão super sofisticados, ou a agricultura familiar, que também está existindo, porque afinal nós temos 5 milhões de produtores rurais no Brasil, e agora eu digo um número chocante, que 1% desses 5 milhões produzem metade dos alimentos. Quer dizer, não é uma meia dúzia, porque 1% de 5 milhões são 50 mil, mas é muita gente, mas é pouca gente em relação ao cenário total. Então, nós temos que definir, quando nós desenhamos a nossa viagem para os próximos 10, 15 anos, incluindo já a próxima geração, onde nós estamos navegando. E aí eu tenho 2 slides que depois vocês podem ver com mais calma, que é o seguinte: na cadeia, como é o grau de concentração. Nós temos centenas de multinacionais que produzem insumos. Nós temos 450 milhões de produtores rurais no mundo. Nós temos, na parte dos tradings, uma meia dúzia, ou uma dúzia, se quiser exagerar. E depois nós vem na parte da indústria de transformação, que já são milhares, e depois vem os consumidores, etc. e tal. Então, o nosso raio de influência direta é aquele dentro daquela elipse vermelha lá. Então, nós estamos com 450 milhões de colegas conversando com centenas de empresas de insumos, com alguns tradings e com alguns milhares de fábricas que vão transformar a nossa matéria-prima em elemento. Então, nós estamos numa situação um pouquinho fraco, diria eu. Agora, aqui não dá para ver a distância, mas depois vocês podem ver o nível de concentração nas várias áreas. E nós temos o esporte no fim de semana de xingar os frigoríficos, não? Então, toda é verdade, mas vocês podem ver, os 4 maiores frigoríficos nos Estados Unidos abatem 80% do gado. E aqui os 3 maiores não têm mais do que 45%. Então, não é monopólio, mas oligopólio, né? E os bancos são concentrados. E agora, lá embaixo à direita, vocês podem ver aquele mar com uma ilha no meio. São 10 marcas, 10 empresas que dominam os 500 marcas de produtos de alimentos. Então, eles vão dizer para nós o que nós queremos. Não é o consumidor não existe. O consumidor é representado pelo comprador do supermercado, que faz parte de uma cadeia grande e se entende com as indústrias de alimentos, que se entende com as indústrias de insumos, e nós estamos aqui no meio entalado. Então, se a gente sabe onde nós jogamos, nesses 11 jogadores, se o centroavante, se está no gol, se está no meio do campo, então isso já ajuda um pouco. E nós temos que lembrar, 1% produzem 50% da produção de alimentos no Brasil. 10% dizem
que produzem 85%. Agora, fantasiando um pouco, eu poderia dizer se 5%, metade desses 10%, aplicassem as tecnologias tecnológicas e gerenciais e comerciais do 1%, na verdade, 5% dos 5 milhões de produtores poderiam produzir 100% de alimento. Resolvido o problema de alimento, mas criado um problema social. O que nós vamos fazer com 95% dos 5 milhões de pessoas que, espero eu, não vão aqui chegar na periferia dessa belíssima cidade de Campo Grande? Pronto, então resolvemos de um lado e criamos outro problema. Agora, a questão é o seguinte, o que me ocupa há 20 anos, como conseguir reforçar desta armada democrática não articulada de 5 milhões de produtores, para eles se entendam um pouco melhor com a turma antes e depois da porteira. E aí vem aquela velha história que vocês lembram, todo mundo diz, o agricultor não se une. Isto é verdade e não é verdade, porque no mundo inteiro o agricultor é cooperado. E aqui só em alguns estados. Então, isso é uma coisa que é o futuro, você tem que juntar com os semelhantes para criar diversas formas, como se diz em bom português, de clusters de poder. Então, como você faz isso? Eu tenho aqui 4 etapas que, com muita paciência, com muito pouco sucesso, mas com insistência, estou tentando divulgar. Primeiro, você junta um grupo de 10, 15, 20 colegas na vizinhança, não na vizinhança física, mas na vizinhança de um raio de 200 quilômetros, pessoas que têm o mesmo modelo de gestão que você tem, um tamanho comparável. Vocês têm aqui isto. Quando eu chego aqui, falo com os meus amigos no governo e os outros, e eu sempre digo, para mim, Mato Grosso do Sul é a Suíça da América Latina. Vocês têm a estrutura cívica mais desenvolvida. A FamaSul é a mais democrática, a mais dinâmica. Vocês têm a Fundação MS, que não existe em outro lugar. Vocês têm o novilho precoce, que já morreu em todas as outras regiões. Vocês têm o grupo Líder MS, onde tive a oportunidade de apresentar esse primeiro esquema lá em cima à esquerda, uns 2 anos atrás. Então, aí está escrito o mapa, como você constrói um grupo de pessoas que pensam e agem coletivamente. Quando você tem esse grupo aqui, você faz um segundo passo, você escolhe com quem você vai andar na rua. E há 3 possibilidades. Ou você vai no ônibus com os colegas, ou você se associa com modelos de contratos de fidelidade com fornecedores de insumos. Todas as grandes empresas têm lá o grupo A, os 100 maiores, etc. E aí você articula com eles. Você não é apenas cliente, você é parceiro. Ou você vai do outro lado, você se associa através de programas Nelore e outros com frigoríficos. Mas isso não pode fazer sozinho, tem que fazer no ônibus, junto com o outro, porque se ninguém vai abrir o portão grande para você. Tendo feito isto, você vai para o próximo passo, que eu vou dizer aqui, e os mais jovens vão lembrar daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos vai ser como? Você que produz boi para o abate, você vai negociar com o seu frigorífico da sua preferência um boi que você vai vender daqui a 3 anos para este preço, e depois você vai comprar o sêmen. O que nós fazemos hoje? Nós produzimos um boi e tentamos vender para quem quer comprar. Mas quando vai no curado do frigorífico, você vai ver, é mais um jardim zoológico do que uma matéria-prima
padronizada. Este é o futuro. Então, cria isso aqui. E depois, globalizar, isso foi há 20 anos, quando a empresa Tesco chegou aqui, a maior empresa de distribuição de alimentos na Inglaterra, ele fez queria fazer, depois desistiu, um frigorífico aqui. Nós desenvolvemos uma cadeia que veio do sêmen até os produtores, com os consultores, com o frigorífico, com exportadores e com os clientes lá na Europa. Então, isto é o caminho que nós temos que seguir. Deixa eu ver se tenho mais uns 2, 3 minutos. Tenho. Então, esse é o modelo que eu estou sugerindo. É a cogestão. A cogestão que vocês podem pensar, fazer a partir do próximo fim de semana em casa. A cogestão é integrar verticalmente a inteligência, a experiência e os interesses dentro da família. O avô ainda é dono, o pai é o executor atualmente, o filho está saindo da faculdade. Cada um tem o mindset deles lá e cada um tem uma abordagem intelectual, emocional diferente às coisas, e estes três se juntando, você pode integrar as tecnologias de Dr. Kleber na prática da fazenda através do dono que ainda decide. Então, essa é a ligação vertical. E nessa vertical, o próximo passo é envolver a equipe no campo. No futuro não tem mais gerente profissional. Nós sabemos, as últimas estatísticas renovam novamente, a margem de rotatividade continua 30% na fazenda. Pô, imagina, como é que você vai produzir? Né? Então, o gerente vai ser sócio e todos os outros vão ser sócios coligados. Porque se ele está ligado ao resultado que pode ser medido com os modelos que talvez o Rodrigo depois vai mencionar um pouco mais, então todo mundo está ganhando. O que nós queremos ganhar. Se o outro ganha também, o problema é dele, mas nós queremos ganhar, e sem o outro, com essas tecnologias, com essa integração do mercado, nós vamos fazer. Segundo é horizontal. Nós temos que fazer parcerias com fornecedores e com os nossos clientes, para eles passam as informações da demanda do mercado, porque você viu, nós temos o mercado A, depois nós temos os chineses, depois nós temos os obesos e depois nós temos os pobres. Né? Para quem nós vamos produzir? Né? Isto temos que definir também o que nós queremos. E, finalmente, nós estamos, cada vez mais, numa sociedade alertada pela demanda política, social e ambiental. Nós temos que articular melhor. E, para finalizar, este é o modelo, não do futuro, do presente. Lá embaixo, à direita, em cima do cavalo, sou eu. Acima de 60 anos, olho do dono, todo dia eu passo na fazenda. A minha filha, que é veterinária, então ela está controlando tudo com aqueles modelinhos que foram desenvolvidos aqui na Embrapa, na parte da pesquisa de precisão, e tem o filho, que é engenheiro civil, em São Paulo, naquele prédio lá, e ele, na verdade, é o gerente da fazenda. Às 9 horas, ele anda com drone e avisa o pai, tem isso aqui, e ele processa, juntamente com apoio dele, do assessor das tecnologias avançadas, que é o Netinho lá, que é o cara que mais entende da informática da família. Então, este aqui é o modelo do futuro. Um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, para cima, para baixo, mas assim já funciona, e aqueles que vão fazer parte dos vencedores, os 10% dentro dos 60% que vão sobreviver, esses vão funcionar assim, e com isso eu acho que nós incorporamos um pouco a visão da tecnologia, um pouco do mercado, e agora talvez o Rodrigo vai nos explicar como você prepara as pessoas para entrarem nesses novos esquemas da gestão compartilhada ou da chamada cogestão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Francisco Villa. Tivemos aqui posicionamentos importantes. A gente continua aqui nesse importante painel. Agora vamos ter a participação do Rodrigo Albuquerque, que vai falar desse fator humano dentro da agropecuária, dentro desse modelo. Rodrigo, obrigado pela participação. Seja bem-vindo ao Canal do Boi. Obrigado, é um prazer a todos estar aqui. Uma plateia recheada de amigos, pessoal de casa, vocês aqui, debatedores, né? Eu trouxe uma visão de quem está diretamente ligado ao pé na botina, vamos falar assim, seja por participar de um negócio da família, um negócio de pecuária, seja por estar lidando diariamente de maneira virtual ou presencial com produtores, através dos canais, do blog, do podcast que a gente tem, né, e das palestras. Então, o tema proposto é o que o futuro nos reserva, né? E das palestras que eu tive a oportunidade de fazer nos últimos 3 anos, entre norte a sul do Brasil, talvez a frase do slide, a frase com maior destaque do slide que eu mais apresentei foi essa. Então, o futuro é sempre opaco. Então, ora, estamos nós aqui, no Se Vira nos 30, e na verdade nem é 30, né? Se Vira nos 15, né? Para tentar falar do futuro que é sempre opaco. Essa frase não é minha, essa frase é do primeiro norte-americano que foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1970, que além de economista, ele era físico. Ele usava os conceitos da física para tratar de aspectos econômicos. Depois de estudar uma série muito grande de preços, essa foi uma das conclusões que ele chegou. Então, eu só queria deixar registrado que nós aqui estamos fazendo conjecturas em cima do que a gente sabe, do que a gente vive, do que a gente lê, do que a gente tem de expectativa, mas não podemos deixar de ter essa nossa fixação, né, com a humildade de entender que o futuro tem uma certa opacidade, né? Muito bem, isto posto, eu fiz um exercício de tentar dividir os aspectos do futuro relacionado às pessoas que vão trabalhar em 4 grandes pilares, né? Pilar administrativo, pilar comercial, o pilar de zootécnico e o pilar de marketing. Por questão de tempo, o administrativo e o comercial eu vou deixar para a gente discutir aqui na mesa redonda, e eu vou direto para o pilar zootécnico, já que a gente está aqui falando para um número muito grande de produtores, tanto aqui quanto em casa, né? O que eu vejo para o futuro? Primeiro, uma continuidade da intensificação da escalada tecnológica, mas como foi dito aqui antes, e quem fala por último, né, aquela história, ou fica muito sortudo ou muito azarado, né? Mas eu concordo com algumas coisas que foram faladas aqui, ou seja, o Vilas foi quem comentou, que nós já temos tecnologia o suficiente, e eu diria que a gente precisa aplicar o pacote tecnológico que a gente tem, 2 companheiras, talvez 3, né? A ciência e a estatística, para o nosso modelo de produção, e o terceiro é o que nem está aí no slide, é o autoconhecimento. Então, você tem sistemas de produção no Brasil muito diferentes. Qual é o modelo que se encaixa com o seu perfil? Esse é um ponto importante. Por fim, na sequência, eu diria o seguinte: se você não se encaixar em 3 novas formas de fazer negócio, para fazer um negócio agropecuário, parafraseando o Marcos Fava Neves, eu escutei, esse é um raciocínio que eu trago dele aqui, né? Se você não fizer a economia digital, a economia circular e a economia compartilhada dentro do seu negócio, do seu sistema de produção, arrende ou venda a sua fazenda antes de você perdê-la. É uma frase forte, é um raciocínio marcante, mas que reflete bem a saída dos 40% que o Villa mostrou aqui. E o que é economia digital, né? É você integrar esse ambiente on e offline, que hoje são muito separados, mas que cada vez mais vão ser juntos. É a gente trabalhar com imagens, para a gente trazer os dados de produção de maneira online e real. Imagem seja de uma câmera, seja de um GPS, né? seja de um drone. Então, as imagens estão aí para nos resolver problemas. Já tem startups que pesam o seu gado com uma margem de 2% de erro em relação à sua balança de curral. E, por fim,
Se a gente tem o IoT, né, da sigla em inglês, que quer dizer internet das coisas, eu diria que a gente vai ter o IoA, que é a internet nos animais. Já existem modelos prontos, chegando ao Brasil, de multinacionais, que vão lhe informar muitas coisas do seu animal, justamente com uma coisa que está literalmente na cara do animal. Daqui uns dias vocês devem estar vendo isso no mercado, né? O que é a economia circular, que é a segunda das três novas formas de fazer negócio? Isso a gente está aqui dentro da Embrapa, né? Isso fica muito claro. São os sistemas integrados, a ILP e LPF. É a arte de transformar 1 mais 1 em 3 e não em 2, como eu gosto de dizer. Então, se você tem acesso a esses sistemas integrados, vai ser uma fortaleza muito grande para o seu negócio. E, por fim, a economia compartilhada. Nós, pecuaristas, somos muito patrimonialistas. Nós gostamos de ter o nosso trator, nós gostamos de ter o nosso confinamento. Mas se você, meu amigo e minha amiga, confina aí 500 bois, será que não é mais interessante você pegar um Uber pecuário e levar os seus animais para um boitel, de um sujeito que tem aí um estático de uns 70 mil animais, que compra alimentos mais eficientes que você e te prestar serviço? Então, esses modelos compartilhados de negócio vão crescer muito, é o que eu chamo de economia compartilhada. Então, essa tríade, economia digital, economia circular e economia compartilhada, esteja preparado para trilhá-la, senão você vai ser excluído do negócio. Essa é a minha visão. E para finalizar, já que eu tenho aqui ainda alguns minutinhos, vou falar um pouquinho de marketing, para as pessoas que trabalham com marketing. Aí eu gosto muito do assunto, eu estou trabalhando com comunicação no dia a dia nosso aqui, do lado do Notícias do Front, né? Primeiro, eu acho que a gente, como cadeia pecuária, isso, profissionais de marketing, mesmo nós que somos produtores, nós temos que vender 3 negócios para a sociedade, né? Nós mesmos, o pecuarista, a fazenda e o nosso produto, a carne. Nós não temos só um produto, são 3 frentes de trabalho. Segundo, nós temos que nos capacitar, nós profissionais que vamos ficar no futuro, nós temos que nos capacitar para falar com os nativos digitais. O que são os nativos digitais? Esse termo é um termo novo, não é todo mundo que tem acesso a ele ainda. São pessoas que nasceram nos Estados Unidos em 1980, eu diria que nós aqui, 1990, a turma que está aí com 25 a 30 anos. Experimentem, para quem tem Instagram, seguir meia dúzia de Instagrams veganos, para ver o que acontece na sua timeline. E experimenta seguir meia dúzia de frigoríficos, para ver o que acontece com a sua timeline. Então, essas fontes alternativas de consumo à proteína bovina sabem como ninguém se comunicar com os nativos digitais. São as pessoas de 20, 25 anos. Nós que somos aí dos 30, 40, 50, nós somos os imigrantes digitais. Então, nós não estamos preparados para comunicar com os nativos digitais. Isso faz uma grande diferença, por isso que nós perdemos muito do nosso mercado consumidor. A gente vê crianças tratando animais como humanos e dizendo que se não come um cachorrinho, não vamos comer também o bovino, tá certo? Terceiro, nós como produtores, nós temos que fazer a pecuária com raça. E esse raça, as professoras aí de português podem ficar com calma, eu não falhei nas aulas de português. Mas é uma raça com 2 S's e não uma raça com C cedilha. O que é essa pecuária com raça, a raça dos 2 S's? É o acrônimo das 4 responsabilidades que nós devemos verdadeiramente assumir nos nossos negócios pecuários. Que é R de responsabilidade, A de animal, ou seja, nós precisamos assimilar aspectos de bem-estar animal. A sua fazenda é a prova de YouTube? Essa é a pergunta que eu deixo. O que é fazenda à prova de YouTube? Se entrar um maluco, louco na sua fazenda, filmar e colocar no YouTube, você vai sentir orgulho ou vergonha? Então essa resposta a essa pergunta mata o que eu quero dizer com o primeiro A. O segundo, do raça, é o aspecto sanitário. Ninguém aqui produz bezerro, garrote ou boi magro. Nós produzimos carne. Nosso produto de orgulho é carne. Terceiro é o aspecto social, o S de social.
Ninguém faz nada sozinho e a gente precisa de uma equipe que, como o Vila muito bem falou, vai ser nosso sócio no futuro. E por último, o aspecto ambiental. Então nós temos que ter um boi com raça dentro do Brasil. E nós temos esse boi com raça dentro do Brasil, mas nós não somos bons em comunicar isso, principalmente para a turma dos nativos digitais. E por fim, eu sugiro urgentemente que nós da cadeia façamos workshops especializados em 3 grandes frentes de trabalho. Os médicos, tá certo? Os jornalistas especializados e não especializados no agro principalmente, e o ambiente das escolas, seja no corpo docente, seja no corpo discente, especialmente das escolas de crianças, de adolescentes, que estão sendo educados para não compartilhar dos produtos que nós produzimos. Enquanto nós não tivermos um olho com esse tipo de preocupação, nós vamos apanhar igual vaca na horta, literalmente, né? Por fim, nós temos que estar preparados para lidar com alguns concorrentes no futuro, porque além da carne commodity, que vai continuar existindo para a gente vender para os chineses e para os pobres, e detalhe, a China também está consumindo cada vez mais um produto de qualidade, mas nós vamos ter a carne orgânica, nós vamos ter o desafio das refeições livres de carne, que é outro aspecto, nós vamos ter o vegetariano e o vegano para a gente lidar com esse mercado. Nós já temos, obviamente, isso é uma questão crescente, nós vamos ter o sucedâneo alternativo à carne bovina, feito a partir de vegetais, é o famoso hambúrguer vegetal, ou como os americanos chamam, o hambúrguer plant-based. Em algumas áreas dos Estados Unidos, no sul da Califórnia, já se vende mais o hambúrguer de vegetais do que o hambúrguer de Angus. Então a gente precisa abrir os olhos para esse modelo de negócio, para esse concorrente, tendo em mente que esse concorrente não é carne. Então a primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção, eu vejo, carne vegetal. Gente, o nosso produto é muito nobre para a gente emprestar o nome para um produto que não é nobre igual ao nosso. Então isso não é carne, né? O sucedâneo alternativo à proteína bovina feita a partir de vegetais, ele não é carne. O nosso produto é carne, então nós temos que nos policiar para a gente chamar do nome certo, né? Outra coisa é a proteína alternativa à carne bovina, oriundo da cultura de células bovinas em laboratório, né? O hambúrguer de laboratório. E por fim, que é outra coisa que o pessoal coloca para o futuro, são justamente as proteínas alternativas, as proteínas de insetos. Então a pergunta que eu deixo vocês é: nós estamos, como profissionais, preparados para esse novo ambiente de competição, né? Nós estamos preparados para lidar com os nativos digitais? Eu, quando era pequeno, e eu estava aqui passando a minha infância, né, nas férias escolares lá em Coxim, em São Gabriel do Oeste, em Rio Verde, o dia que ia carnear a vaca era um dia de festa, porque os 3 dias anteriores, na fazenda, eu comia arroz com ovo. Então eu percebia que a gente já não tinha mais alimento, e aí a gente carneava uma vaca, e aí voltava, no mesmo dia que carneava a vaca, à noite era arroz com bife acebolado. Hoje você vai fazer um churrasco para uma criança de 8 anos, a criança pede que não tenha sangue no prato. Então a gente precisa olhar um pouquinho mais no marketing para esses aspectos e conviver com quem é diferente. A nossa postura tem que ser inteligente e ativa e não passiva e reativa como a gente costuma fazer. Pessoal, eu deixo essa pergunta finalizando minha apresentação. Será que a gente está bem preparado para enfrentar esse futuro? Né? E aí nós vamos começar a debater aqui junto com os meus colegas. Muito obrigado. Rodrigo Albuquerque, obrigado pela participação. Nós vamos começar o debate agora, só que antes, lembrando que nós estamos aqui na Embrapa, Gado de Corte, começou hoje o Dinapec 2019, nós estamos nesse importante painel e também no programa de televisão. Então, eu vou agora pedir aqui licença para o pessoal que está aqui conosco, nós vamos para o intervalo comercial e nós voltamos em instantes aí já com o debate com os nossos participantes.
Agricultura BR de volta, Canal do Boi, na Dinapec 2019. Nós estamos na sede da Embrapa Gado de Corte. Se você ligou a televisão agora, você está acompanhando um painel extremamente importante para a agropecuária brasileira. Uma mesa redonda, um painel que faz a seguinte pergunta: o que o futuro nos reserva e o que estamos preparando para ele? Aqui conosco está o Cides Torres, está o Kleber Soares, Francisco Villa, Rodrigo Albuquerque, já fizeram as suas participações, falaram aqui um pouco. Agora vamos às perguntas, às provocações. Então, desde já, eu vou pedir para o pessoal aqui que está conosco, a plateia, pode participar, pede o microfone, tá? E aí nós vamos apontar para que as pessoas possam perguntar também. Eu vou começar fazendo aqui uma analogia com o que vocês falaram. Falamos de marketing, falamos de cenários futuros, de comercialização, tá? E até de algum produtor rural, alguns produtores rurais que virtualmente podem estar fora do mercado num futuro próximo. O Villa falou há pouco de algo que eu achei até subversivo sobre o aspecto que nós temos hoje no cenário de comercialização de gado. Hoje, Villa, nós temos o produtor rural, o pecuarista, infelizmente, ligando para o frigorífico e perguntando quanto que paga pelo gado dele, e não impondo um preço. Você colocou uma situação no qual o produtor rural vai negociar com o frigorífico, com quem compra, e produzir depois. É um on-demand, é quase um toyotismo em cima dessa produção agropecuária. E aí, fazendo uma analogia também com o que o Kleber estava falando agora, isso tem tudo a ver com comercialização, Alcides e o Rodrigo. O Kleber falava a respeito e usou o mercado de café como um exemplo. O mercado do café hoje no Brasil, ele é negociado, mesmo os cafés especiais e gourmet, de uma maneira commodity, totalmente guiado, no caso, pela Bolsa de Nova York, e o produtor, o cafeicultor, tem sido achatado. Kleber, como que a tecnologia, a ciência, tá? O que temos de revolução que pode trazer mudanças para esse cenário nos próximos anos? Você apontou aqui uma série de fatores, trouxe os exemplos importantes. Como que a tecnologia, como que a pesquisa pode melhorar esse processo? Fabiano, nessa lógica aí de interação cliente-mercado, produtor-mercado, inclusive já pensando na ponta, né, o consumidor final, o prato na mesa, eu não tenho dúvida de que as tecnologias convergentes na área de digitalização, e aqui cabe a tecnologia, principalmente a estratégia de blockchain, né, virão para revolucionar esse modelo de negócio que o Francisco Villa comentou. Nós sairíamos desse modelo onde hoje o produtor liga para o frigorífico, como você falou, e pergunta o preço do mercado, para um modelo direto onde o produtor terá condições de fazer conexão, né, com o consumidor e vice-versa. As estratégias de digitalização usando blockchain vão promover regras e parâmetros de uma negociação e de uma relação comercial aberta. Claro, com controles, com parâmetros bem definidos em relação às transações comerciais, mas em um futuro muito breve, né, eu vejo que o negócio na agricultura será como é hoje, como são hoje os negócios no setor financeiro, no setor bancário. Você não vai mais, praticamente nós não vamos mais numa agência bancária, né, na palma da mão você tem acesso à sua conta, gerencia, compra, vende, paga. Nós, inclusive, no setor pecuário já temos plataformas como essa, de relação direta do produtor com o frigorífico, eliminando o atravessador, e muito em breve, né, essa abordagem de blockchain e de rastreabilidade segura do processo produtivo estará conectando o produtor ao consumidor final. Palavra de ordem aqui, consumidor, tá? Eu gostaria que vocês opinassem agora, vou fazer uma pergunta generalizada, mas percepção de qualidade por parte do consumidor, tá? O cliente final do produto brasileiro, principalmente. Em relação ao cenário internacional, nós vimos aqui números sendo apresentados, vimos a relação dentro da propriedade rural, vimos fatores também que são ligados a como que isso tem sido aceito para o cliente, que é o cliente final, que é o consumidor desses nossos produtos. Aqui mais direcionado ao Rodrigo e ao Cides, esse cenário, né, eu falei, o Kleber agora destacou também, começou a partir daquela provocação do Francisco Villa. O futuro, de certo modo, já chegou. E no caso da comercialização de gado, que vocês dois estão muito mais ligados, nós temos o mesmo modelo comercial. Tá? Quando que isso muda e como que isso muda? Alcides, Rodrigo, por favor.
Entendeu? Então vamos lá. Ele deixa os mais velhos falarem primeiro, tá certo? Olha, você tinha uma pecuária século XX, e aí a gente já preconizava que nesse século a pecuária ia mudar ia mudar, tá? O que o Vila falou que vai ter uma exclusão de produtores, isso já está acontecendo na pecuária há pelo menos 20, 25 anos, não é? Você tem uma migração forte do campo para a cidade, o que não é necessariamente ruim, é um fenômeno. Você vai precisar de cada vez menos gente no campo para produzir, porque você tem um drama, você precisa produzir alimento barato. Para produzir alimento barato, a sua margem tem que ser pequena. Se a margem é pequena, você precisa produzir em grande escala. Então é esse o modelo adotado no planeta, não é? Então eu tenho uma concentração de supermercados, eu tenho uma concentração de redes de restaurante, tenho uma concentração do sujeito que industrializa o meu produto agrícola e, é claro, eu vou acabar tendo uma concentração de produtores. É isso que acontece. Agora, o que nós estamos vendo? A gente ainda tem o sistema padrão de comercialização, mas a gente já tem premiação. Então, hoje você tem um preço base, que é o trabalho que a gente faz, e tem gente recebendo 2, 3, 4, 8 reais por arroba a mais, em função desse boi melhorado. Está aqui o pessoal da Vermelho Grill, que já está fazendo isso há algum tempo, né? E que ele já encomenda o boi que ele quer comprar, e ele já paga mais por isso ao longo do tempo. Então, esse tipo de mercado já existe, tá? Bom, você tem classe média, classe alta. Então, para esse público, para esse mercado, você consegue fazer esse modelo hoje já existe, é claro que não de maneira generalizada, mas existe. Só que você tem ainda, o Brasil, vamos falar do Brasil, você tem 30, 35 milhões de pessoas que vivem no primeiro mundo, tem 30 milhões de pessoas que vivem aí no mundo dos países mediterrâneos e tal, e você tem uns 70 milhões de pessoas pobres. Então, esse tipo de consumidor, ele não quer saber da embalagem da marca, ele quer carne, ele quer melhorar a dieta dele. Então nós temos que atender toda essa população. Então, Brasil, você tem um consumo de carne bovina de mais de 50 quilos no Rio Grande do Sul, de 30 a 35 quilos no Centro-Oeste e de 15 quilos no Nordeste. Então você precisa trazer todo mundo para um padrão médio de consumo. Talvez diminuir o consumo excessivo, se é que pode chamar excessivo, né? Que não é bom, mas para o consumo médio. Então, dentro do cenário de pecuária de corte, você tem 3 grandes objetivos que têm que ser atendidos. Tá? E você já tem o próprio mercado estabelecendo regras de pagamento. Só que commodity nunca é o produtor que determina o preço. Nunca é o produtor que determina o preço, é o mercado. Tá? É o consumidor. Então, não adianta eu produzir um boi cujo custo seja de R$180 arroba, e por lá 20% de margem, vender por 200 e tal. O mercado não funciona assim. Então, pela oferta, é o vale quanto pesa. Ainda é o vale quanto pesa, e é o vale quanto pesa no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, na Argentina e na Europa. Esse é o mercado de commodity. Tá? Então, esse mercado de commodity, como a gente produz alimento, não deve se extinguir. Agora, você tem uma boa parcela desse mercado que pode ser feito, sim, eu encomendar no embrião o boi que eu vou produzir. Aí implica em parcerias de longo prazo, implica em seguro rural e coisas desse tipo. Só para vocês entenderem, mudou a lei trabalhista, caiu a quantidade de demandas judiciais, aumentou a demanda por seguro em função de danos morais. Então, quer dizer, tudo entra aí entre o FU e o FA, né? É a dualidade do nosso sistema, né? Quente e frio, dia e noite, amor e ódio, né? Chuva e seca, bem e o mal, né? Vermelho e azul. Então, tudo isso vem dos sistemas. Então, se esse sistema é feito por seres humanos, nós vamos ter sempre esse tipo de postura filosófica com relação às nossas condutas, com relação aos mercados também. Rodrigo, por favor.
Eu queria fazer um contraponto, talvez a sua pergunta foi mais generalista, né? Tem uma frase, né, Fabiano, da sua fala que me marcou muito, que foi, olha, o produtor ainda precisa ligar para o frigorífico para saber o preço da arroba. Então vamos lá, eu vou me ater nessa frase sua. Acho que tem duas coisas. Eu ainda vejo uma necessidade muito grande do produtor primeiro entender o que ele produz. Eu quero e efetivamente produzo o commodity, ou eu quero e efetivamente produzo a carne de qualidade, né? Esse é o primeiro ponto, porque o que a gente percebe muitas vezes é o produtor, são dois erros muito comuns: produzindo commodity e esperando um recebimento por qualidade e se frustrando porque não vem, ou o produtor que realmente produz qualidade e acaba recebendo como commodity porque não tem uma estrutura comercial bem resolvida. São os dois erros terríveis, cada um traz uma consequência, mas os dois são comuns. E esse é o ponto. Então precisa ainda de uma maturação, sim, por parte do produtor. Mas voltando à sua frase marcante, eu acho que eu faço um contraponto a ela. Eu acho que hoje não precisa mais da gente ligar no frigorífico para a gente saber o preço da arroba. Você tem diversas possibilidades de não mais precisar fazer isso. Eu fazia isso em 2006, quando eu estava lá no interior de Goiás e não existia acesso fácil ao site da Scott Consultoria, acesso fácil às ferramentas do CPEA, que hoje completam 25 anos, hoje não que eu falo agora, né, estão completando 25 anos um levantamento hercúleo de preços. Existem hoje já os aplicativos de mensagem, o famoso Zap Zap, e é muito fácil de você saber qual é o maior preço negociado da sua região. Existe o Grupo Pecuária Brasil, com o balizador de preços do boi gordo, que são todas ferramentas de integração aí que o produtor pode, e eu diria que já de fato tem, para não precisar pegar o telefone e ligar para o frigorífico. Agora, só finalizando, Fabiano, eu queria dizer muito simples. A palavra preço, ela está muito por trás de todas essas falas nossas aqui, mas eu queria chamar a atenção o seguinte: em comercialização, seria muito bacana nós vendermos a nossa arroba de boi por exemplo, R$200. Eu aposto que todo mundo acharia interessante, mas eu também tenho a absoluta certeza que alguns ainda assim ficariam insatisfeitos. Mas vamos imaginar que R$200 seria um preço hoje. Seria bom? Se o nosso custo de produção fosse 201, seria péssimo. Então, ainda que seja muito interessante e atenda a nossa fisiologia produtiva de vender por um preço aquecido, mas muito mais importante que preço é a gente raciocinar em margem. E o oxigênio dos negócios, e não só dos negócios pecuários, de todos os negócios, é margem e não preço. A gente está muito acostumado a pensar em preço e pouco acostumado a pensar em margem. Então isso muda toda a estrutura de comercialização quando a gente muda esse mindset. Esquecer preço e pensar em margem. Lógico que preço é bacana, mas o oxigênio seu é margem, não preço. Essa é a ponderação que eu queria fazer. Vila, por favor. Eu queria acrescentar mais um complicador. É o seguinte, a gente sempre pergunta quem manda. O consumidor. O consumidor, até muito pouco atrás, não mandou coisíssima nenhuma. A gente foi no supermercado e tinha 5 iogurtes e você comprou um dos 5. Você não falou para o supermercado, não, mas eu quero um iogurte assim. O supermercado viu para vender mais, ele, da própria iniciativa dele, aumentou o leque das opções. Agora é diferente. Através dos camaradas que fazem opiniões, como chamam lá os líderes de opinião, que têm uns 500 mil seguidores, através dos influenciadores, pronto, já chegou até na política os influenciadores, mas esses influenciadores, eles têm um impacto direto, e aí o consumidor, que nunca tinha direito nenhum, vai no supermercado e diz, eu quero isto, essa carne, este corte, aí ele diz que não tem. Aí a chance para o produtor de porte médio tecnificado. Ele se junta, como tem as cooperativas lá no norte do Paraná, e eles vão combinar com um frigorífico de porte médio. Então aí eles têm uma ligação direta
com o consumidor. Isto existe. Ontem alguém falou que uma cooperativa lá está retomando um assunto do 10 anos atrás, vão fazer um frigorífico próprio. A cooperativa não vai funcionar porque não funcionou no passado, mas o caminho está certo. Então nós temos que nos preparar. Isto é a janela de oportunidade, não para o pequenininho tradicional, não para o grandão com 30 mil animais, mas com aquele que tem paixão pela pecuária e um filho que já tem um pouco mais de gestão na cabeça. Então tem aqui um mercado pipocando que é interessante. Tá certo, vou fazer agora um posicionamento para todos e lembro que podem participar. Olha só, nós temos vários fatores para o produtor rural acontecendo ao mesmo tempo. Nós vimos ali com o Rodrigo fatores ligados a marketing, fatores que são ligados a comportamento. Esse comportamento eu falo de consumidor, eu falo a respeito de cadeia produtiva, que também tem mudado. Dentro da propriedade rural, as coisas estão se alterando de tal maneira, elas precisam se suceder, o fator de sucessão dentro da gestão da propriedade rural, e nem sempre o filho do dono é o melhor gestor posterior a esse proprietário. Nós temos a nanotecnologia, as moléculas, a colocação dessas moléculas ao mesmo tempo, e temos os fatores de comercialização, isso tudo acontecendo ao mesmo tempo. Como que o produtor rural se enxerga dentro desse cenário? Como é que ele consegue se comportar com a sua equipe, com a sua família também, mas como que ele consegue fazer com que a propriedade consiga andar e estar de olho nesses fatores todos? Gostaria que vocês se colocassem, se respondessem. Podem começar, por favor. Eu posso começar. Os mais velhos primeiro, né? Ou os mais carecas. Eu acho assim, ó, produtor está na veia, né? Tá na palavra, né? Produzir, né? E isso também é um erro muito comum dos técnicos. E eu faço, aí, obviamente, erro este que me inclui. Quando eu saí da faculdade, meu objetivo era fazer as pessoas produzirem mais. E eu trabalhava com gado de leite na época, né? E eu um dia bolei uma estratégia, cheguei numa propriedade e apresentei ao produtor, era uma estratégia toda pautada em ele aumentar a produção de leite. Depois de terminada a minha apresentação, 15 minutos depois, ele falou: Rodrigo, pode voltar para sua casa, faça outra, porque eu estou no extracota, a última coisa que eu quero hoje é aumentar a produção de leite. Então, o que eu estou querendo dizer? Respondendo a sua pergunta, primeiro que quando eu trabalhei 10 anos na indústria de sanidade e nutrição animal, e depois trabalhei 10 anos vivendo na pele de um produtor rural. E eu achava que eu trabalhava muito quando eu estava no setor da indústria. E eu de fato trabalhava. Mas eu posso dizer que eu aprendi o que é trabalhar muito quando eu comecei a vestir botina, né? Aí eu realmente vi o que é trabalhar muito, né? Então, primeiro, é um desafio muito grande ser produtor. Segundo, eu acredito que a gente tem que desligar aquela chave de produtor e assumir uma chave de gestor. Então, nós precisamos ser gestores de um negócio pecuário que, por um acaso, né, tem pasto, tem sol, tem água, mas que tem que produzir dinheiro. Então, esse é o nosso objetivo. Se esse não for o objetivo, o meio, o produtivo ser o meio e o financeiro, o resultado econômico ser o fim, enquanto nós entendermos de que o fim é a produção, né, a gente vai estar com o foco no lugar errado. Então, a partir quando eu internalizei isso lá por 2008, 2009, eu passei a ver os fornecedores de insumos do pacote tecnológico como os operadores dos vários instrumentos musicais e eu, como gestor da fazenda, como um maestro. O maestro da orquestra tem que acionar, pedir para aumentar ou diminuir o tom, com toda a minha ignorância musical, de cada uma das tecnologias envolvidas, para ele ali no centro do negócio, integrado com a família, como o Vila disse, poder conduzir e sair uma música afinada. Eu acho que esse é o pano de fundo. Quando alguém me faz a pergunta como o produtor tem que raciocinar, eu me vejo como um papel de maestro. Então, a posição central, mas não fazendo nada sozinho, tendo à sua volta todo o pacote tecnológico de gestão,
de produção e de comercialização. Vila, essa é a visão holística, talvez, sobre a produção brasileira? Bom, é o seguinte, você falou que tudo muda o tempo, tudo acelerando cada vez mais. Então, a nossa cabeça tem os seus limites e a nossa cultura psicológica também tem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu me tenho que preparar como qualquer outro profissional ou empresário para o aprendizado contínuo. Então, eu tenho que estudar primeiro como eu, com 40 anos, com 50 anos já é velho, porque não tem domínio dessas coisas aqui, com 60 anos nem se fala, mas como eu, nas minhas condições, do mindset, do conhecimento, da energia, da filosofia, posso aprender aquilo que eu preciso para tomar as minhas decisões. E aí, você, sem querer, você embarca na questão da sucessão familiar. Porque normalmente o pai olha para os filhos, que têm filhos adolescentes aqui, já sabe que mão de obra isto é, né? A gente não entende nada lá que eles estão pensando, etc. Tal. Mas se você fizer um pequeno gesto para tentar entender, aí ele já fica interessado que o velho está olhando, né? E não está olhando assim para dar cacetada, mas não pode mais, então por isso não dá. Não, está olhando com interesse. E depois você puxa ele e diz, você já pensou uma vez nisso, você já pensou naquilo? O que os seus amigos estão fazendo? Os amigos estão indo para o mercado financeiro. Lá o engenheiro civil, nos últimos 10 anos, todo mundo foi para o mercado financeiro. Ganhou 400, 500 mil por ano, nada mal para um moleque de 25 anos, mas agora já é um terço daquilo. Então, o futuro da sociedade automatizada, onde até o camarada no prédio vai ser substituído por um robô, onde no estacionamento não vai ter mais gente, vai ter robô, onde você arruma emprego? Um emprego ao ar livre, hoje lá com ar-condicionado lá no quarto, etc. Tal, tem que mostrar para a juventude que presta, né? Um filho que não presta, então não precisa chamar para isto, né? Então mostrar que isto é o futuro de uma família com tradição e com modernidade no Brasil, que está no continente. Como nós sabemos, a divisão de trabalho do mundo é o seguinte: a inteligência e a inovação é nos Estados Unidos, a cultura vem da Europa, a indústria vem da Ásia e a comida vem daqui. E a África está incluída porque ninguém sabe o que eles estão fazendo lá. Pronto, então esse é o modelo. E você criando um diálogo, devagarinho, não de um dia para outro, trazer os jovens para dentro. Aí você já tem um parceiro de boxe que vai provocar você. E aí você lê algumas coisas, ele vai ler algumas coisas, depois você chama também o gerente, depois você chama o seu amigo do fornecedor de nutrição, e aí você cria uma cultura coletiva. E de repente, em vez de ficar todo mundo no restaurante, vocês podem ver, até os pais com os filhos, todo mundo está com o seu smartphone, de repente eles começam a conversar de novo. É uma nova cultura que dá dinheiro, e no Brasil será preciso e vai acontecer com certeza. Bom, vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, tá? Vamos começar desse jeito. Quando você vai numa reunião de agricultores nos Estados Unidos, a maioria deles são carecas, que nem eu, ou tem cabelo branco. Você vê raras pessoas jovens numa reunião de produtores nos Estados Unidos, que são os campeões de produtividade, aqueles caras que cultuam o homem do campo, né? Um dos heróis nacionais, o John Wayne, ele representava um pioneiro abrindo o oeste norte-americano. Tem toda a história do Velho Oeste. Todo mundo aqui viu o filme de mocinho e bandido, de Zorro e Tonto, quer dizer, tem toda uma cultura que valoriza o pioneiro. No Brasil nós temos uma cultura que penaliza o pioneiro, tá? Não sei porquê, mas foi o que pegou, né? Então,
E eu derrubei floresta para burro na Amazônia, porque era o que eu tinha que fazer. O meu sogro derrubou no Paraná, porque é o que se tinha que fazer para o Brasil ser o que é. Do contrário, nós não éramos o que somos. E esse pessoal precisa ser homenageado. Foi muito difícil abrir o Brasil. Nós temos cidades no Brasil que têm 10 anos, 20 anos, 30 anos. É piada. Bebedouro, onde eu moro, tem 100 e poucos anos. São cidades jovens, né? Aqui não. Respondendo a sua pergunta. Quando você faz uma reunião de agricultores, a maioria são de jovens agricultores. De gente que está se interessando pelo campo. E o desafio é justamente segurá-lo no campo. De que forma? De forma moderna, com digitalização, etc. Eu sou meio surdo, porque quando eu estava na fazenda, a minha única maneira de conversar com alguém era usando um rádio amador, falando de 80 metros, que vinha tudo quanto é ruído do mundo. Quando chegava à noite, que era um inferno, porque você não tinha o que fazer ao final de semana, a gente sentava e escrevia cartas e cartas e cartas. E a história estava registrada em cartas. O bom da tecnologia é que é instantâneo. O ruim é que não tem história. Todo mundo deleta os e-mails, todo mundo apaga as mensagens do celular, apaga as fotografias. Não se tem história. E quem não tem história não tem nada, né? Então, esse é o grande desafio. Agora, para vocês terem uma ideia, aonde que está o futuro? O futuro está aqui. Aqui na Argentina, na Bolívia, no Paraguai e na África. O sul da Ásia, a Ásia Ocidental e a África do Norte já não tem mais terras agricultáveis. Nos Estados Unidos, 80%, 90% das terras agricultáveis estão tomadas e para eu crescer produzindo soja, eu vou ter que diminuir a produção de milho. Quer dizer, eu tenho que aumentar uma commodity em detrimento da outra. No Brasil, não. Além da gente ter espaço para aumentar qualquer produção de commodity, nós podemos, que é uma expansão horizontal, a gente pode fazer uma expansão vertical. Eu tive agora na BCZ, com números de 21 milhões de cabeças abatidas. Olha que número faraônico. 21 milhões de cabeças abatidas, números grosseiros, tá? 50% dessas cabeças não tinham acabamento. Estavam morrendo ou sem capa de gordura ou com 1 milímetro de gordura. Isso são números verdadeiros, não é chute. Olha quanto de potencial de pôr arrobas eu tenho nesse rebanho sem aumentar um bovino. Então, esses são os desafios. Esses são os desafios. É claro que na fazenda eu vou ter que ter internet, eu vou ter que ter televisão, eu vou ter que ter automóvel, eu vou ter que ter água filtrada, vou ter que ter aquecimento onde faz frio, vou ter que ter ar-condicionado onde faz calor, eu vou ter que dar o mesmo conforto que o sujeito tem na cidade. Não é? E aí a gente fez algumas coisas loucas no Brasil. A gente proíbe as escolas rurais. Então, o valor rural não é cultivado. O valor urbano é. Perfeito. O valor urbano é. O valor rural não. Então, tudo isso, eu não sei por que acontece, etc., mas eu me lembro quando eu estava trabalhando na roça, eu gostava de ir no banco porque o banco tinha ar-condicionado. Eu sentava lá e ficava, poxa vida, eu devia ser bancário, porque aqui é gostoso. Aí você saía e ficava depois num sol de 40 graus, queimava a pele. Aí nós fomos descobrir com o tempo que o sol dá câncer. Eu falei, poxa vida, que sorte que eu sou meio mediterrâneo, eu tenho a pele mais escura, porque do contrário estava frito, né? Então, vamos dizer assim, todo esse problema de sucessão, etc., é um problema privado. Tá, a minha família é urbana, eu fui para o campo. Eu fui para o campo porque eu fui escoteiro. Entendeu? Aí eu lia os livros agrícolas, então eu me interessei pela produção. Lia livros da China em que a fome graçava. Eu falei, eu vou produzir alimento. Eu vou fazer o bem, não vou fazer o mal. Aí você percebe que tem o sistema econômico funcionando. Aí você precisa driblar o sistema econômico, né? Então, o sujeito que for para o campo é um sujeito que tem que ser hoje da elite pensante. E como é que nós fizemos a seleção dos nossos fazendeiros? Vocês me desculpem. O cara que era mais burro ficava na fazenda. O cara que era bom ia ser médico, ia ser advogado. Se o cara fosse estranho, ia virar padre. E aí aquele cara que era mais atrasadão, que não gostava de estudar, que gostava de nadar, pescar, ou que tinha algum problema de relacionamento, aí esse vai ser o cara que vai ficar na fazenda. Então nós fizemos uma seleção, é claro que eu estou exagerando com uma piada, né? Mas nós fizemos uma seleção pelos agricultores com menos possibilidade de sucesso. Aí hoje a gente tem 400 mil advogados, 400 mil médicos
e estamos com poucos fazendeiros. O Brasil ainda é um país que tem fazendeiros. Então, quer dizer, apesar da nossa tecnologia de clima tropical, que aqui é a Meca, mérito seja reconhecido, apesar dos nossos agricultores super eficientes diante de um sistema de pouco subsidiado, digamos assim, temos uma equipe de agrônomos, de técnicos de campo treinados. A Embrapa tem um sistema de treinamento de técnico. Não adianta nada eu saber como eu vou produzir 20%, 30% de leite a mais se eu não ensinar o difusor da tecnologia. Como o sistema estatal de difusão de tecnologia parou, por desnecessidade, eu vou ensinar os técnicos da iniciativa privada. Então a Embrapa traz, eu participei de vários treinamentos, a Embrapa ensina a técnica, isso eles estão ensinando, e eu dou uma noção de mercado, porque o mercado muda. Então o cara, olha, como é que funciona o mercado de leite? Não sei se vocês repararam, né? Por exemplo, da degradação do poder de consumo. O litro de iogurte tem 800 ml, né? O da bebida láctea. O iogurte que tinha 250 ml hoje tem 120. Então é contra isso que nós temos que ficar de olho. O mercado se vira rapidamente, a gente não. Então o problema de sucessão, ele vai passar pelas pessoas que têm talento. Tá? É claro que existe eu tinha um professor, Vidal Pedroso de Faria, que foi professor também do Rodrigo aí da Boviplan, né? Que faz um trabalho excelente também, a Boviplan. Ele falava, agronomia não é arte, produção não é arte. Ser produtor não é ser conservador da natureza. Vocês estão alimentando a humanidade e precisam ganhar dinheiro com isso. Então, aqui não tem arte, aqui tem técnica, né? E esse professor fez gerações, ele, o professor Marcelo Corse, Aristeu Mendes Peixoto, a professora Atanasov da Veríssima Guarda, que ensinava a gente até a fazer garrote em bezerro, né? Enfim, esses caras todos construíram o Brasil, através das escolas de agronomia, veterinária, zootecnia, engenharia agrícola e por aí vai. Então, o que eu quero dizer, para encerrar, é que 90% das terras potenciais para expansão da pecuária estão na América Latina e na África subsaariana. Por sorte, nós estamos na América Latina. Por sorte, dentro da América Latina, nós estamos no Brasil. E por sorte, no Brasil, a gente tem uma quantidade de técnicos de primeira categoria, cuja celebração é a Embrapa Gado de Corte hoje, né? Então nós temos um potencial de produção suficiente para a gente atender a população brasileira, atender a população mundial e fazer todas as revoluções que vêm por aí. Não só a Revolução Verde, mas agora a revolução em bovinocultura, em produção de leite e assim por diante, tá? Mas e nós temos terra. E nós temos terra ainda para produzir. E temos a nossa própria tecnologia. Aqui é a mãe da tecnologia nacional, sabe? Até derivei um pouco, né? Mas é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Tá certo. Vou passar a pergunta agora para o Kleber, por favor. Obrigado, Fabiano. Eu queria destacar nesse bate-papo aqui 3 pontos, né, incrementando a fala dos colegas, né? Um tem a ver com tecnologia e produtividade, o segundo com gestão e o terceiro entra na sua área aí, Fabiano, que é comunicação. Eu acredito piamente de que no futuro muito breve, né, a produtividade vai ser medida em tecnologias por hectare, né? Nós temos hoje uma disponibilidade imensa de tecnologias em praticamente todos os setores agropecuários, na pecuária isso não é diferente. O grande desafio é levar essa tecnologia para o homem do campo. E aí nós temos que ser inteligentes e pensarmos formas eficientes de, mais do que levar a tecnologia para o homem do campo, contribuir também para os jovens virem para o campo e absorver essas tecnologias. Porque esse movimento depende do futuro da agropecuária brasileira, né? E nós temos já elementos para isso. A Associação Brasileira de Marketing Rural, em 2018, o último relatório deles mostrou que 91% dos nossos produtores rurais têm celulares. E desses, 64% são smartphones. Essas pessoas estão ávidas pelo conhecimento, estão ávidas por tecnologia, estão ávidas por ativos tecnológicos. Aí muitas vezes nos pegamos a pensar e ser perguntados, mas isso é só para São Paulo, para o Mato Grosso do Sul, para as regiões mais nobres do território brasileiro? Não, né? Vá no Pantanal, no interior do Pantanal da Ecolândia, se não tiver hoje uma antena na fazenda, a rotatividade é altíssima. Eu conheço produtores rurais que uma das formas de fixar o homem do campo
lá no meião do Pantanal, meião do Nordeste e na região amazônica, é colocando uma antena. Chega às 6 horas da tarde, 7 horas da noite, a turma que trabalha na propriedade está lá zapeando. Ou seja, informação e tecnologia tem que andar de forma associada para chegar para o homem do campo. O terceiro componente, gestão, né? Dado esse cabedal e esse rol de tecnologias que a cada dia nós estamos disponibilizando, né, usando diferentes plataformas, diferentes ferramentas, invariavelmente gestão será, aliás, já é a bola da vez. O produtor rural terá que investir em gestão e tratar a sua propriedade, a sua atividade como um negócio de fato. Nós temos que sair do amadorismo e do achismo e ir para um modelo profissional de gestão. Como fez o setor industrial, como fez o setor automobilístico, como fez o setor da área médica, e dentre outros setores. E para concluir, o terceiro grande desafio é comunicação, né? Comunicação principalmente com a sociedade. Nós estamos vivendo um momento aí de que o setor agropecuário está sendo atacado constantemente, de forma muito evidente o setor pecuário, e dentro do setor pecuário muito mais o setor de carne do que o setor de leite, e nós do setor agropecuário temos o desafio de fazer essa comunicação muito mais soft com o ambiente urbano, né? Em 2016, dando um elemento concreto, o Conselho Internacional de Biotecnologia fez uma pesquisa no Brasil, nos grandes centros urbanos, para poder capturar qual era a percepção da sociedade urbana brasileira, quão ela via de inovação e tecnologia no alimento que ela consome. Nós somos o maior produtor de alimentos do mundo, celeiro do mundo, batemos recorde de produtividade ano após ano, temos tecnologia de sobra e, pasmem todos nós, apenas 23% do cidadão comum brasileiro reconhece que há tecnologia no bife que ele come, no arroz, no feijão, no café, no leite, na cerveja, que tem muita tecnologia agrícola. Quando fizeram a mesma pergunta, qual era a percepção do cidadão comum brasileiro, né, cidadão urbano, de quão há de inovação e tecnologia no setor farmacêutico, 82% dos brasileiros acreditam que há muita tecnologia nossa, tropical, brasileira no setor farmacêutico. E só existe 2 medicamentos para uso humano que são 100% brasileiros. 2 medicamentos. Qual é o nosso grande desafio? Está no seu ramo. Comunicação. Nós temos que usar o elemento da comunicação como 4º pilar da sustentabilidade, né? Para além do fator econômico, para além do fator social, para além do fator ambiental, trazer comunicação, porque senão nós vamos continuar sendo vistos como os malfeitores da história. Muito bem, Kleber, obrigado pela participação. Olha, nós poderíamos ficar aqui boa parte do tempo ainda conversando mais, então vou fazer o seguinte, já está adiantada a hora, vou pedir licença aos meus colegas lá no canal do Boi, que seguem com a programação, né? Daqui a pouquinho já devolve o sinal, mas antes gostaria que vocês fizessem as considerações finais a respeito deste importante painel realizado aqui pela Embrapa Gado de Corte, na Dinapec. Começa aí, Rodrigo. Oh, bacana, obrigado, Scott. Olha, gente, guardadas as devidas dificuldades da gente prever o futuro, eu acho que o resumo de tudo que foi posto aqui, talvez seja o seguinte: a paixão que a gente tem pelo negócio hoje, ela vai continuar lá no futuro, mas só paixão não basta. Então a gente precisa adicionar, é muito bacana nós sermos apaixonados pelo que nós fazemos. Isso, aliás, infelizmente, eu diria, mas é sim um diferencial. O que a gente observa aí no mundo hoje são pessoas que não gostam muito do que fazem, né? Não é o nosso caso, isso é ótimo. Porém, se a gente levar isso para o outro extremo, chega ao ponto de ser um perigo, porque nós somos tão apaixonados pela atividade, né, que nos esquecemos que essa atividade tem que gerar dinheiro, essa atividade tem que gerar rentabilidade financeira, mas muito além disso, ela tem que gerar sustentabilidade ambiental, social, ao bem-estar animal, que são as nossas novas cobranças da sociedade. Então, acho que o recado é que continuemos apaixonados, mas que nós saibamos nos reconhecer
fazer um autoconhecimento, quais são as nossas fraquezas para conduzir o nosso negócio nas próximas décadas, já que você que tem fazenda, você não tem fazenda para 1 mês, para 2 meses, nem para 1 ano, nem 2 anos. Nós estamos falando em negócios de 10, de 20, de 30, de 40 anos. Então, olha um pouco para você, quais são suas fraquezas, quais são as suas possibilidades de unir forças, seja com os seus vizinhos, seja com os seus fornecedores, e formar o ônibus que o Vila falou, para que nós possamos caçar juntos, e depois a gente discute quem é que vai comer o filé. Nós todos temos a mania de disputar o filé, e acabamos todos vendo a caça passar na frente. Então vamos nos unir, descobrir, caçar junto, e depois a gente descobre quem vai comer o filé. Esse é o recado. Vila, por favor. Bom, o meu recado é mais uma reflexão sobre 2 contradições. Então, sobre o mercado não se fala, sobre a tecnologia não se fala, porque existe. Só que nós temos, na média brasileira, 1,2 animais por hectare. Aqui presente, tem 2 ou 3 amigos meus que estão entre 4 e 5 animais por ar. Imagine nós, se nós fizéssemos assim, a partir de 1 de janeiro de 2020, teríamos 2 animais por hectare. Coisa mais fácil do mundo. Agora me explica para quem vai vender a carne. Isso significa, os da cabeceira vão de 3 para 5, de 8 para 10, de 10 para 20 animais por hectare, vão de 12 arrobas por hectare para 30 arrobas, e tem pessoas aqui no estado que estão acima de 70 arrobas por hectare. Estes estão na autoestrada, na autopista, sem pedágio. O resto é o resto. O segundo número, que diz respeito à visão patrimonial. A América Latina tem 700 milhões de hectares de pasto. 2/3 de pasto miserável, mas é pasto. E no Brasil, nós temos 80 milhões de hectares de agricultura, e 160 é 200 milhões de hectares de pasto. Ninguém sabe quanto é. A diferença é que a gente não sabe se tem ou não tem exatamente o pasto da Alemanha, mas pronto. Então, de qualquer maneira, para a agricultura poder atender a demanda, ela precisa mais 15 a 20 milhões de hectares. Se nós reduzimos de 160, indo de 1 UA para 2 UA, de 160 milhões para 80 milhões de hectares de pasto, então nós damos 20 milhões para a agricultura, e os outros? Onde vai estar a valorização da nossa terra? No mês passado, tive presente no Rio Grande do Sul, na compra de alguns hectares por R$100.000 por hectare. Eu nem comentei porque não me meto nos problemas dos outros. Então, vai ter umas manchas de supervalorização de terras, e a grande maioria daqueles pastos, que só tem nome de pasto, mas não é pasto, não vai ter comprador. Então vai descer o valor. Agora cada um pensa onde está a fazenda, como eu vou fazer perante essas 2 coisas. Dá para pular para 3 UAs? Sim, faça já. E na minha região, então tem infraestrutura, tem fornecedores, tem consumidores. Tá bom. Então são 2 pontos conflitantes dentro de um mercado que é um mercado de mil maravilhas. Kleber? Eu queria deixar uma mensagem de otimismo, Fabiano, de start de todos os desafios que nós temos aqui à frente, de tudo que nós comentamos aqui. Nenhuma atividade econômica no mundo, né, é exercida pelo menos uma vez por dia como alimentação, né? Nós adiamos fazer qualquer coisa, comprar um carro novo, uma roupa nova, uma máquina, um celular, mas nós não adiamos nos alimentarmos pelo menos uma vez por dia, se não 2, 3 vezes por dia, né? E os nossos agricultores, nossos pecuaristas estão aí para isso, para exercer uma atividade nobre,
Haja visto todo o cenário que nós comentamos aqui da demanda de alimentos, haja visto inclusive a necessidade de abastecer um suprimento aí de hoje, cerca de 821 milhões de famintos, que não tem 2.000 calorias para consumir por dia, e quem tem esse papel nobre somos nós do setor agropecuário. Então, diante de todos os desafios, né, eu sou otimista, né, e quero deixar uma mensagem otimista de que continuamos nessa toada, porque o futuro pertence à agricultura, aliás, melhor dizendo, o futuro pertence à agropecuária, e o Brasil vai ser o âncora desse movimento. Obrigado, Kleber. Alcides, por favor. Eles já falaram tudo. Não é isso, Vila? Não, eu concordo com o que eles disseram. O maior desafio nosso é produzir aí com sustentabilidade, não é isso? E não é só, como dizia a mulher do César, né? Não basta a gente produzir com sustentabilidade, mas nós temos que dizer que a gente produz isso, fazer propaganda do nosso sistema de produção, dizer que nós somos os melhores em clima tropical, dizer que a gente está aumentando a nossa produtividade sem grandes expansões, enfim, valorizar a produção nacional e valorizar o homem do campo, né, que normalmente é visto como o grande destruidor de ambientes, tá? Mas é isso aí. Só coisas boas para falar, eles já disseram tudo aí, tá? É isso aí. Obrigado, Alcides Torres. Quero agradecer aos quatro, Alcides, Kleber, Francisco, Rodrigo, obrigado pela participação. Esse foi o painel desenvolvido aqui na Embrapa, durante a Dinapec, o que o futuro nos reserva, o que estamos preparando para ele. Quero agradecer à Embrapa Gado de Corte e também em nome da pesquisadora Thaís Basso do Amaral, por estarmos participando mais uma vez aqui, Canal do Boi, que é parceiro da Embrapa. Com essas informações, eu encerro essa edição do Agricultura BR, volta às 17h20 no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde e até mais.